8h08, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Olha, uma audiência pública na Câmara de Caicó discutirá a realidade das escolas de Caicó diante da pandemia da Covid-19. A audiência será hoje às 19 horas, na modalidade híbrida, com a participação dos convidados tanto de maneira remota quanto presencial, obedecendo os critérios do protocolo de higiene sanitária alusivos ao coronavírus. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o vereador, professor Veranilson, o autor, o propositor dessa audiência pública. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Com muita satisfação que a gente retorna aqui para prestar esclarecimento à população do cotidiano daquela Casa Legislativa. Inclusive já houve uma discussão, você foi provocado e procurado por diretores de escolas particulares, algumas semanas aqui em Caicó, para discutir a importância da retomada desse ensino. Uma coisa que eu, inclusive, até comentei aqui no programa, uma posição sua bem coerente, foi também em sair em defesa da escola pública, que não adianta só defender a escola privada, não, também tem que ter a pública, As escolas privadas, inclusive, já retomaram as aulas, enquanto a pública não. Então, tudo isso vai ser discutido nessa audiência de hoje? Exatamente, Marcos. A gente está próximo dessa realidade da escola pública, então nos sentimos provocados diante da realidade colocada também pela escola particular. Nós sabemos que as escolas particulares, elas se prepararam, se adequaram mais rapidamente, mas a gente não pode entender a educação de forma segmentada. Nós precisamos entender que a educação ela tem que ser pensada de forma coletiva, e nós precisamos entender também que a educação não pode ser um mecanismo a mais de aumentar as desigualdades e as injustiças sociais. Então, a gente puxou a discussão para que a gente possa debater caminhos para a educação de forma geral. Não só a escola privada, mas também a escola pública. Eu concordo com uma das questões colocadas pelos responsáveis da escola privada, que nós já fechamos demais. Não há mais espaço para que a gente mantenha a escola fechada. É urgente que as escolas reabram. Agora nós precisamos entender que essa reabertura ela tem que acontecer de forma segura. E o cenário hoje é muito pior do que o cenário quando as escolas foram fechadas. Então, se a gente não discutir com responsabilidade a situação, o que está em jogo aqui não é meramente abrir ou fechar a escola. O que está em jogo aqui é abrir cova e fechar caixão. Então, quando assumi o cargo de vereador, eu coloquei alguns princípios na mesa que eu não abro mão. E em grande parte, eu não vou usar o meu mandato, por exemplo, para retirar direito da classe trabalhadora, muito menos colocar colegas de trabalho em risco. Então, por isso que a gente provocou essa audiência hoje, para que a gente possa tirar encaminhamentos no qual a gente possa, pelo menos, começar a discutir a prioridade da vacinação dos profissionais de educação. Sem isso, colocado na mesa para discutir, não há como a gente pensar em abertura de escola, por mais que a gente tenha protocolos, a gente sabe que os protocolos são medidas paliativas, a eficácia é a vacina, e a gente precisa discutir isso, já que professores e profissionais de educação nem oscilam ali entre as prioridades de vacinação, e a gente quer colocar esse pessoal de novo dentro de sala de aula. Eu acho um risco que ele é, nesse exato momento, criminoso. Essa discussão, por exemplo, da importância de vacinar realmente os profissionais de educação, ela vai ser feita no âmbito do município, porque a gente percebe que hoje os municípios são muito engessados, por exemplo, não posso fazer isso porque tem que ter autorização do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde Pública. Há como travar essa discussão? Por exemplo, digamos que da audiência de hoje saia com essa deliberação de priorizar a vacinação dos profissionais de educação. O município de Caicó teria como adotar isso, abraçar essa recomendação? Marcos, a audiência pública ela é realizada exatamente para provocar a opinião pública. Nesse sentido, se um dos encaminhamentos for esse, a partir dali a Casa Legislativa vai utilizar dos poderes que possui para que a gente possa chegar às instâncias superiores e a gente possa encaminhar, quem sabe, um calendário de vacinação que não pode abranger apenas professores, não só pode abranger os demais profissionais da educação, mas a gente precisa pensar também na clientela que vai voltar para as escolas, porque se eles não forem vacinados, eles correm o risco de levar isso para o vírus para dentro de casa, e muitos são filhos de pais que têm algumas comorbidades. Então,
é uma decisão que envolve muitos aspectos, envolve muitas nuances, e a gente não pode olhar do ponto de vista meramente pragmático. Vamos abrir escola e voltar a fazer a coisa funcionar. E nós também não podemos segmentar essa discussão. Vamos abrir as privadas e deixar as públicas fechadas. Eu acho isso criminoso, uma injustiça, e eu acredito que nesse momento a gente precisa fazer essa discussão de forma coletiva para que a educação venha a ser a pauta principal também desse processo de vacinação, porque a gente sabe que tudo isso que nós estamos vivendo se deve a um único quesito. Nós tínhamos um governo federal que teve milhões e milhões de doses de vacina à disposição para ser comprada, não comprou, e agora a gente paga esse preço. Nós não temos, existe uma completa desorganização humanitária no país. Muita gente está preocupada com o desemprego, mas o desemprego não é fruto meramente do coronavírus. O desemprego, apesar do coronavírus, é uma realidade que vai nos atingir pelas medidas governamentais tomadas nos últimos tempos, que vai provocar desemprego, está provocando fome. Nós estamos com mais de 330 mil mortes. Nós temos com escassez de insumo, porque os hospitais estão 100% lotados, e não há uma coordenação nacional de enfrentamento a isso. Então os municípios se tornam engessados exatamente porque, como a gente já tinha falado até da outra vez, vem um decreto do Estado que diz uma coisa, tem município que diz outra, o governo federal diz outra, e esse desencontro de informação engessa os municípios, e essa falta de coordenação nacional faz com que a gente esteja debatendo um direito básico aqui, que seria o direito à educação, que não é possível ser debatido numa realidade essa abertura de escola. Quem você espera que participe dessa audiência de hoje? Marcos, a gente convidou os vários segmentos responsáveis por educação no nosso município. Representantes das escolas privadas, que foram os primeiros que nos procuraram, mas nós convidamos a 10ª DIREC, nós convidamos o SINT, o Sindicev, nós convidamos o secretário municipal e estadual de educação, representante do governo de estado, prefeito. Enfim, nós vamos procurar fazer uma audiência onde a gente escute o máximo dos lados possíveis, para que a partir dessa audiência de hoje a gente tenha encaminhamento de trabalhos para serem feitos nos próximos dias, para quem sabe a gente realmente possa fazer uma abertura de forma segura. Se as particulares já estão adequadas e a gente não teria nenhum risco, que eu acho muito difícil, siga no caminho de abertura, e as públicas comecem já pouco a pouco a seguir esse caminho de abertura. Agora, o que a gente não quer é, todos os professores que eu conheço isso é unanimidade, ninguém aguenta mais o ensino remoto, todos querem voltar para a sala de aula. O que nós não queremos é morrer em sala de aula. É voltar com segurança, né? Exatamente. E eu queria até a sua opinião, porque, por exemplo, as escolas particulares já retomaram as atividades, né? A maioria delas de forma presencial. Por que a escola pública tem tanta dificuldade, falando aqui do nosso estado, por exemplo, em retomar essa aula presencial? Marcos, a gente tem aí um conjunto de fatores. O primeiro e fundamental é que nós tivemos cortes consideráveis na educação. Os cortes são de escala de milhões. E esses cortes na educação, ele impacta imediatamente. Ele não é um impacto para curto, médio prazo, ele impacta imediatamente. Hoje, as escolas públicas, seja a nível municipal, a nível estadual, sobrevivem mais, em grande parte, a repasses do próprio orçamento do Estado, do município, do que os repasses do governo federal, que esses repasses vêm sendo minguados. Então, nós temos uma escola pública que não está tendo recursos financeiros para isso. Esse período de fechamento desestabilizou muito, porque muitos gestores fizeram o quê? Fecharam isso a nível municipal e a nível estadual as escolas e não se preocuparam. E nós sabemos que instituição como uma escola fechada, um prédio fechado, ele se desgasta mais rapidamente do que aberto. Então, quando voltar para esses prédios, eles estão precisando totalmente de uma renovação dessa estrutura, sem orçamento para isso. Nós estamos vivenciando uma realidade que também é um abandono. Os alunos estão abandonando as aulas, e não é meramente por uma questão de ensino remoto. Boa parte deles alegam para a gente, muitos alegam para mim, professor, eu não vou poder mais assistir aula, porque eu vou ter que procurar fazer um bico para ajudar meu pai ou minha mãe que está desempregado. Então isso nos sensibiliza muito, porque nós estamos diante de um cenário onde as pessoas estão discutindo salvar a economia ou salvar vidas. Mas existe uma questão no direito, que é o chamado direito fundamental, que é o direito à vida. Então, se nós não garantirmos o direito à vida, de nada adianta eu dar emprego para quem já morreu. De nada adianta eu colocar um professor dentro da sala de aula se o aluno tiver morrido.
Então, o direito à vida é a primeira coisa que nós precisamos resguardar. Então, quando se fala em medida restritiva ou lockdown não é trancar um indivíduo dentro de casa e deixar ele morrendo de fome. Lockdown é o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, fazer as medidas de restrições, mas dar um mínimo de garantia para que esse indivíduo sobreviva, que foi feito assim em todo e qualquer país sério que está saindo da crise, todo e qualquer país sério que está vencendo a pandemia fez isso. O Brasil e vários países da América Latina são os únicos que hoje encontram nesse patamar e com esse agravante, de escolas ainda fechadas. Porque alguns países já abriram as escolas, mas essa abertura aconteceu com planejamento, com organização, com medidas de segurança e, acima de tudo, com investimento na educação. A gente não quer comparar uma escola europeia com uma escola brasileira, é terrível. Só critica a escola pública no Brasil quem nunca foi ver e ver o que os heróis fazem ali diante do cenário que tem. Então, a nossa ideia é que se a gente possa voltar com um plano de vacinação para ontem, né? Porque essas medidas de restrições, elas são seguras. Muitos alegam, inclusive, as escolas são centros de contaminação. Ninguém está dizendo aqui que as medidas não são seguras, ninguém está dizendo que escola não é centro de contaminação. O que nós estamos dizendo é que, se um professor for contaminado, não tem UTI para ele hoje. E se esse professor morrer, a culpa será daqueles entes públicos, daqueles homens e mulheres públicas que permitiram essa abertura sem discutir nenhum critério de segurança. Então, eu defendo a abertura porque é um direito constitucional, o aluno precisa ter escola, o aluno precisa ter aula, o professor precisa voltar a trabalhar, mas eu defendo que isso seja feito com segurança, porque eu não posso colocar em risco a vida de alunos, de familiares e de professor dentro da condição de vereador que eu tenho hoje. A audiência pública de hoje ela pode ser acompanhada pelo público através de quê? Marcos, eu queria aproveitar para convidar a todos para participar de forma remota dessa audiência. Eu convido a todos a assistir essa audiência. Essa audiência será transmitida pelo Facebook da Câmara Municipal. Você só vai procurar o Facebook da Câmara Municipal nas redes sociais. E a partir das 19 horas nós estamos fazendo essa transmissão. Alguns convidados vão estar de forma híbrida, né? A sessão vai ser, essa plenária vai ser de forma híbrida, alguns estarão presencialmente e outros não, por questão de medida de protocolo de segurança. E isso é uma das questões que eu falei, né? Nós temos uma audiência pública que vai ser feita com pessoas que não vão, óbvio, aqueles que estão fora da cidade, tudo bem, mas pessoas dentro da própria cidade que não vão à Câmara de forma presencial por uma questão de segurança. E nós vamos decidir a volta assim, sem nenhum critério. Então é preciso que a gente entenda que o momento é delicado e é preciso tomar decisões com responsabilidade. Então hoje às 19 horas, quem puder acompanhar, dar sua sugestão, fazer sua crítica, vai estar lá no Facebook da Câmara Municipal, a partir das 19 horas, essa audiência pública acontecendo. Ok, vereador, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só para finalizar, deixar aqui nosso gabinete virtual. Como a gente está no momento de pandemia, não podemos estar visitando todas as comunidades da maneira que nós gostaríamos. Então, enquanto tudo isso não passar, quem quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, alguma denúncia, pode procurar o gabinete virtual, seja através das nossas redes sociais, vereador professor Vera Nilson, ou seja através do nosso número do WhatsApp, 99944 7558. É um número do WhatsApp para você fazer sua denúncia, fazer sua crítica ou fazer sua sugestão. E, mais uma vez, eu agradeço o espaço e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui no nosso programa com o vereador professor Vera Nilson, que falou sobre a audiência